Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Existem muitas estátuas e monumentos ao redor do mundo. Acontece que muitos deles não se sabem a sua origem e significado, sendo motivos de debate entre os arqueólogos e historiadores, e também, como era de se esperar, objetos de teorias fantasiosas. Nesse vídeo eu quero listar algumas delas, mas eu quero fugir do previsível. Vamos deixar de lado casos mais famosos e conhecidos e explorar os mais desconhecidos. Também não vou abordar os monumentos em si, já que eles são muitos. Vou focar mais especificadamente nas que possuem um formato mais humanoide, já que esses, pelo menos para mim, me despertam um fascínio especial. Enfim, vamos vagar pelas estátuas mais misteriosas ao redor do mundo. Chaquimol é o nome que se dá a essas esculturas encontradas em sítios arqueológicos do México. Esse nome foi atribuído a Augustus Leplogueon, fotógrafo anglo-americano que estudou as ruínas pré-colombianas da América. Essas estátuas são cercadas de mistério em torno do seu real significado. São estátuas de origem pré-colombiana, mais específico das civilizações Maia e Tolteca. Embora sejam associadas ao deus da chuva, a função exata da estátua nunca foi totalmente esclarecida. É uma figura que é sempre representado deitado com o corpo curvado, apoiado nos cotovelos e segurando um prato sobre o estômago. Ela possui uma expressão enigmática. Algumas delas possuem inscrições, mas que não foram totalmente decifrados. Muitos acreditam que Chaquimol era um intermediário entre os deuses e os homens. Alguns teóricos sugerem que o prato sob o seu ventre seria usado para depositar oferendas, enquanto que outros acreditam que ele seria um altar para sacrifícios, mas não há consenso entre os estudiosos, já que não há nenhuma evidência que explique de forma definitiva seu propósito. Ao longo dos séculos, Chaquimol sobreviveu guardando seus segredos, desafiando os estudiosos e fascinando quem as observa. Nomoli são figuras misteriosas que intrigam arqueólogos, historiadores e até mesmo caçadores de tesouro. Foram encontrados em diversas regiões de Serra Leoa, na África Central. Estátuas que até hoje guardam segredos que desafiam explicações. Elas possuem uma aparência única, com rostos expressivos e detalhes esculpidos de forma intrincada. Parecem retratar figuras humanas, porém suas características são exageradas. Possuem cabeças grandes, olhos proeminentes, nariz largo e carnudo e lábios cheios, levantando questões sobre quem ou o que realmente estavam retratando. Algumas têm representações de brinco de nariz e orelhas, assim como escudos e armas. O que também chama muito a atenção é o fato de que essas estátuas foram feitas em um estilo artístico completamente diferente de qualquer outro conhecido na região. Também não se sabe quem as fez e muito menos o seu propósito. Algumas teorias sugerem que elas pertencem a uma antiga civilização que existiu na região há milhares de anos, antes das culturas conhecidas pelos historiadores. Outros acreditam que podem estar relacionadas a rituais religiosos ou ao culto a divindades antigas. Alguns imigrantes de Serra Leoa trouxeram as figuras Nomoli para os Estados Unidos no século XX. Elas são usadas como oráculos e muitas vezes colocado perto das casas e nos campos de cultivo como forma de proteção e garantia de colheitas. Em uma ilha no coração do Mediterrâneo, mais especificadamente na ilha de Sardenha, na Itália, foi descoberto essas estátuas gigantes chamadas de Os Gigantes de Monte Prama, e essa descoberta foi feita por acaso por um agricultor em sua lavoura em 1974. Após escavar, os arqueólogos encontraram vestígios de mais 25. Elas foram datadas com mais de 2.500 anos de história. Essas estátuas representam figuras humanas, algumas com cabeças gigantes e outras com formas variadas de guerreiros. São figuras imponentes, esculpidas em pedra com uma altura variando entre os 2 e os 2,5 metros. A escultura é impressionante não só pelo tamanho, mas pela precisão de seus detalhes. No entanto, quem as criou e qual seu propósito permanece um enigma. Embora as estátuas sejam atribuídas a uma antiga civilização sarda, os chamados nurágicos, ainda não está claro se elas eram usadas em rituais religiosos
como símbolos de poder ou até mesmo para proteger o povo. Alguns estudiosos acreditam que elas estavam ligadas a uma cultura altamente desenvolvida, mas outras teorias sugerem influências externas de outras civilizações antigas, como os fenícios ou os egípcios. A descoberta dessas estátuas foi um marco arqueológico, mas o mistério permanece. Não se sabe até hoje como essas figuras tão detalhadas surgiram em uma sociedade aparentemente isolada. A cabeça de Meroé é uma das obras mais emblemáticas do acervo do Museu Britânico. Ela foi encontrada em meio às areias do Sudão em 1937. A escultura faz parte de um conjunto de artefatos encontrados nas ruínas da cidade. Ela foi enterrada propositalmente há mais de 1900 anos e estava bem preservada devido às condições quentes e secas. Esse rosto pertence ao imperador romano Augusto. Ele é todo feito de bronze e seus olhos são feitos com pupilas de vidro e íris. E a preservação desses olhos torna essa estátua surpreendentemente realista para a época. Mas o que intriga nesse caso é que não se sabe exatamente como ela foi parar ali. É sabido que o Império Romano teve relações com a cidade de Meroé, capital do reino de Kush, no Sudão, uma das civilizações mais poderosas da África Antiga. Mas as interações diplomáticas ou comerciais para justificar tal obra ainda não são totalmente compreendidas. Apesar de existirem outras obras parecidas, essa chama muito a atenção pela sua precisão. Ele possui uma expressão um tanto enigmática, como se quisesse guardar algum segredo. E também não dá para deixar de notar que ela foi claramente cortada de alguma outra grande estátua feita em homenagem a Augusto, talvez como uma forma de vingança, para tentar manchar a reputação do imperador. A cabeça de Meroé desafia as explicações históricas e arqueológicas de uma civilização fascinante, mas pouco compreendida. Dogu são pequenas estátuas de argila de 10 a 30 centímetros de altura. Especula-se terem sido feitas por volta de 4.000 a 200 a.C. De acordo com o Museu Nacional de História Japonesa, foram encontradas aproximadamente 15.000 itens, e com exceção de Okinawa, foram encontrados em todo o território japonês, o que já é algo bem intrigante. Mas o que mexe com a imaginação das pessoas é a sua aparência humanoide. A maioria das figuras parece ser modelada como feminina. Elas possuem olhos grandes e cintura fina, além de braços pequenos e corpos compactos. O vestimento dessas estátuas também é muito estranho, se assemelhando a trajes espaciais, fazendo com que muitos acreditem que na verdade eles representam visitantes do espaço. E não para por aí, essas figuras possuem mais elementos em seu visual, como óculos, capacetes, marcas no corpo que sugerem tatuagens e outras coisas difíceis de identificar, sujeitas à interpretação. Alguns teorizaram que os Dogu serviam como efígies de pessoas, manifestando algum tipo de magia simpática. Por exemplo, pode-se acreditar que as doenças poderiam ser transferidas para o Dogu, depois destruídas, eliminando a doença ou qualquer outra mazela. Mas eu acho isso bem improvável devido à quantidade de achados inteiros deles, né? Portanto, não está claro suas origens e objetivos. Daí então, teoria como a dos antigos astronautas acaba ganhando notoriedade, que eu não preciso dizer que muitos não a levam a sério, chamando de pseudo-arqueologia. As estátuas de Ubaid são essas figuras misteriosas feitas em barro. Foram esculpidas há mais de 6.000 anos. Elas foram encontradas na antiga Mesopotâmia, em Tel Ubaid. O que intriga os estudiosos são as suas características não convencionais. São formas humanas, mas com traços faciais que lembram mais répteis do que seres humanos. Suas cabeças são em forma de cone, seus rostos são alongados e com olhos grandes e profundos. Características essas que a deixam com uma aparência estranha, alguns diriam até de outro mundo. A aparência reptiliana nas estátuas de Ubaid despertam várias teorias. Alguns acreditam que elas podem ter sido representações de deuses ou seres mitológicos, talvez como uma forma de homenagem ao deus sumério Enki. Existem algumas de mães segurando bebês. Essas talvez estejam ligadas a cultos de fertilidade ou proteção. Alguns estudiosos sugerem que podem ter sido apenas uma forma de arte ou expressão cultural.
O fato é que a ausência de registros escritos dificulta a compreensão do propósito dessas figuras, gerando curiosidade e debate entre os arqueólogos e historiadores. La Scarzuola é um convento que fica na província de Terni, no coração da Itália, um lugar repleto de história e muito simbolismo. E existe uma estátua nesse local que desafia as interpretações convencionais. Essa escultura impressionante representa uma criatura claramente com traços reptilianos, olhos penetrantes, pele escamosa e uma postura que evoca a sensação de algo tanto humano quanto réptil. Essa sua aparência inusitada levanta questões sobre o propósito dessa estátua. Não se sabe se é a representação de um ser mitológico, algum tipo de protetor espiritual, ou talvez apenas uma metáfora para algo mais profundo e oculto. A ideia de uma criatura reptiliana, muitas vezes associada a mistério e cultos antigos, adiciona uma camada de simbolismo que continua até hoje sem uma explicação clara. O convento de La Scarzuola é conhecido pelo seu estilo arquitetônico esotérico e simbólico, o que me faz crer que a presença dessa estátua ali não é meramente ornamental. Com certeza carrega uma mensagem mais profunda, mas é algo ainda a ser desvendado. Saindo um pouco do formato humanoide convencional, eu queria citar algumas em que é apenas a cabeça. A mais famosa delas, com certeza, é dos Olmecas, uma cultura pré-colombiana da Mesoamérica. Essas são esculturas massivas feitas em basalto, podendo ter até 3 metros de altura, pesando várias toneladas. Essas cabeças retratam figuras humanas com características exageradas. Seus rostos são largos, narizes proeminentes e bocas volumosas, digamos assim. Todas elas com uma expressão bem marcante. Um belo testemunho do artesanato da civilização olmeca. Mas a principal dúvida acerca dessas cabeças é o seu propósito. Estudiosos acreditam que poderiam ser retratos de governantes ou heróis, enquanto que outros sugerem que elas representam entidades divinas ou até figuras mitológicas. Há também uma teoria que diz que são de povos africanos devido às suas feições, o que gera muita discussão entre os historiadores devido à distância entre essas culturas. Mas o certo é que o seu tamanho e detalhamento indicam uma importância enorme. Outro aspecto fascinante dessas cabeças é a tecnologia envolvida na sua criação. Até hoje, não foi possível determinar como os Olmecas, uma civilização sem ferramentas avançadas, conseguiram esculpir tais figuras monumentais com tamanha precisão, um mistério que até hoje continua sem resposta. Outro caso bem misterioso são as cabeças da Guatemala. A Guatemala é o berço da civilização maia, que, assim como outros povos da Mesoamérica, possuem um vasto acervo de esculturas. Dentre elas, essas enormes cabeças de pedra, que provavelmente retratam governantes da época. Isso está relativamente bem documentado, mas existe uma em específico que chama a atenção, pois é uma face que apresenta traços caucasianos, o que não condiz com a etnia deles. Observando essa imagem, alguns podem dizer que ela foi gerada por inteligência artificial, mas essa foto já existe há muito tempo, portanto a imagem é verdadeira. O que pode não ser tão verdadeiro é a história por trás dela, já que depois de pesquisar um pouco mais, descobri que na verdade foi criada por um homem em 1936 em homenagem à sua esposa. A cabeça tem 6 metros de altura e foi inspirada nas estátuas dos Moai na Ilha de Páscoa e do Monte Rushmore nos Estados Unidos. O que deixa essa alegação um pouco estranha é que é dito que foi uma homenagem a uma mulher, mas a cabeça possui traços masculinos, pelo menos eu a vejo assim. E também que essa escultura simplesmente desapareceu, já que o proprietário da terra faleceu antes de revelar a sua localização. Uma desculpa bem inconveniente para esconder uma coisa dessas. Dizem que na verdade ela foi destruída por colonizadores que a usaram como alvo para tiros. Eu não duvido da estupidez humana, mas me questiono se isso realmente aconteceu. Apesar de existir uma outra imagem mostrando a cabeça em um outro ângulo, podendo ver até uma placa com a data em que supostamente foi criada ou encontrada, o fato dela ter sumido de vez acaba gerando desconfiança entre alguns sobre a sua verdadeira origem e significado. Diferente dessa cabeça da Guatemala, que aparentemente pode não ser tão misteriosa assim, existe uma outra verdadeira e que por sinal possui uma estética bem parecida. Me refiro ao rosto de Harakbuti, uma descoberta recente na Amazônia peruana. Ela está localizada em uma área considerada sagrada por um grupo indígena que leva o nome da escultura.
É uma formação rochosa com aproximadamente 3 metros de altura, e é mais uma com feições bem estranhas considerando a etnia local. Seus olhos são grandes e profundos, a boca está em um formato peculiar, e sua expressão transmite uma sensação de imponência. O maior mistério em torno da cabeça de Harakbuti é a falta de registros históricos sobre a sua origem. A estrutura foi descoberta em 1935, mas não existe nenhum registro histórico oficial de como surgiu ou como foi encontrada. E o fato de estar em uma região isolada da Amazônia, longe de outras civilizações antigas, só aumenta o mistério. Há céticos que acreditam que ela apareceu por obra da natureza mesmo. O que, vamos combinar, né? Isso é altamente improvável. O mais lógico é que ela represente algum líder antigo ou ser mitológico, mas a sua identidade, assim como a sua origem, ainda são desconhecidos. Essas foram algumas estátuas que possuem algum mistério em torno delas. E como eu disse antes, existem muitas outras esculturas ao redor do mundo, mas eu procurei listar aqui essas mais desconhecidas, e a maioria com formato humanoide. Em um vídeo futuro podemos abordar esses outros casos mais famosos. Se você quiser, pode deixar sugestões aí nos comentários. Sendo assim, a nossa viagem termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.